Compartilhar a tela. Natália. Hoje eu estava conversando com a Ana, e aí eu fiquei tão, assim, chocado, assim, com a diferença de horário. Acho que é diferença de 2 horas, né? De aqui com vocês aí da Amazônia. Parece que É de uma. É uma hora, de uma, Milton. uma. Aí é 6 horas, então, né? Ah, eu mandei muito cedo. Desculpa. Não foi cedo, não, Ana. Estava certinho. Não teve... Mas é que eu não tinha me tocado nessa diferença de horário, igual foi da outra vez. Eu falei assim, daí eu fiquei pensando, né, vocês devem estar fora da rotina. Um horário intermediário, né, das 6 às 8, né? Pra gente aqui é uma hora à frente, né? Para vocês é à noite já, né? É de 7 É, às 9. aqui já tá noite, já. Aqui não, aqui ainda está claro. Começar a escurecer daqui a pouco. E vocês têm frio? Tá com frio aí, vocês? Não, tá com frio, não. Estou em Aqui, Viçosa, que está muito frio. Aqui em Manaus não está, não. aqui não é muito comum ser frio, mas esse final de semana foi friozinho, a gente sair da cama, assim, fazer as coisas. Porque, assim, de manhã é frio e depois ele esquenta, né? Aqui. Não é igual no sul, fica o dia inteiro frio, você fica encasacado, você não quer fazer nada, enfim. Mas, bom, vocês são os autênticos tropicalistas, né? Vivem num clima tropical aí. Vamos falar, então, sobre o algodão, começar. Doenças da cultura do algodão também seguir o mesmo padrão. Eu peguei as listagens, né? Provavelmente, né, as autoridades que geralmente em cima das culturas elas são convidadas para escreverem, né, o manual. Então, o último de 2018 foi feito pelo Cia e o Galbieri do Mato Grosso. O Galbieri eu conheço, o Rafael Galbieri. A gente uma vez fez uma viagem técnica no centro de pesquisa do IMA, no Mato Grosso, e a gente levou os alunos aqui da escola, foram 3 turmas, né? E foi muito interessante. Ele é uma pessoa, e eu olhando aqui o texto dele, lendo, e eu achei assim, a gente acaba comparando, né? Então a gente vê muito bem feito, e muito bem, a gente vê que a pessoa tem muita experiência, muita bagagem quando se fala em cima em cima da cultura do algodão. Então ele falou sobre doenças da cultura do algodão. Além disso, internacionalmente, né, como eu sempre coloco, o compêndio de doenças, eu não consegui uma ilustração melhor, mas a capa do compêndio de doenças do algodão, da APS, né, então a gente sempre vai ter as literaturas. Existe uma sociedade muito importante no que diz respeito a doenças de plantas, que é a Sociedade Americana de Fitopatologia, da APS, onde ela faz é responsável por inúmeras publicações importantes e que o mundo todo acaba sendo um certo incentivador para o mundo inteiro, os diferentes países, para desenvolverem publicações similares, né? O nosso manual de fito, né, o volume 1, o volume 2, ele se equipara ao Agros, né, que seria o manual de fito deles. E aí vocês têm várias categorias de publicações dentro dessa sociedade. Então, é um site, a PSNet, vocês colocam lá, é onde vocês vão ter as revistas, né? Existem 4 publicações de revistas, e os livros que são vendidos, e várias categorias, onde a gente normalmente se baseia para uso. Se vocês colocarem no celular, eu peguei esse manual, né, de doenças do algodoeiro, aqui vocês vão poder fazer o download, onde vocês têm vários dos sintomas, né, dessas doenças. Embora eu procure sempre colocar palavras-chave quando eu for colocar as imagens, e quando não são imagens minhas, é sempre internacional para, às vezes, ver se tem alguma coisa diferente do que a gente não encontra no Brasil. Então, aqui, nesse QR Code, vocês podem fazer download desse manual, depois eu vou mandar para a Ana, eu vou mandar para o Nésio, né, o capítulo de doenças do algodão, e desse aqui que eu não tenho aqui na escola. Mas é uma literatura que eu recomendo para a cultura. Então, quando a gente fala do algodão, né, o algodão, ele, no último
no ano, entre a safra de 2012 para 2014, a área média, né, da pluma cultivada foi de 1.439.000 hectares, e a produtividade nesse ano foi de 1.640 quilos por hectare. O Brasil é considerado o quinto maior produtor de algodão no mundo e considerado o terceiro maior exportador de fibra, né, da pluma do algodão. O consumo da indústria têxtil brasileira ela vai por volta de 1 milhão de toneladas, então isso é um grande divisor para direcionar a produção de algodão, né, no Brasil, e a demanda por exportação daquilo que é produzido, então o mercado externo, né, então ele é o terceiro maior exportador, então ele é o terceiro porque ele satisfaz, ele supre essa demanda do mercado externo de produzir 640.000 toneladas. E hoje, basicamente, as principais regiões produtoras de algodão no Brasil estão concentradas em regiões onde a fronteira agrícola expandiu dentro das áreas do Cerrado. E os principais estados, né, com essas áreas de Cerrado, com essas condições edafoclimáticas, com essas condições climáticas, né, de clima favoráveis para a produção de algodão, são Mato Grosso, onde detém a grande maioria da área produzida, né, que é 53%, e a Bahia com 30%. Ah, mas professor, então por que eu não posso produzir algodão em outra região, uma região mais fria? Deixa eu ver aqui, alguém escreveu alguma coisa, né? Boa noite, boa noite, boa noite. Porque a cultura, ela exige essa questão, né, uma amplitude térmica, né, mais elevada, então temperaturas mais frias vão prejudicar o desenvolvimento da cultura. E aí eu peguei agora, de acordo com o Conab, né, eu sempre uso isso, né, na safra 2000, né, comparando as últimas safras de algodão, área, produção e produtividade, você teve, né, no ano de 2020, né, no Brasil, isso, o valor do Brasil, uma área de 1.665.000 hectares, né, no ano de 2020 para 2021, uma redução, né, com 1.366.800 hectares, né, havendo uma redução de 328.8 mil, né. Talvez isso também esteja atrelado a um novo dado que chegue até o final do ano com relação à área plantada de algodão. Mas o que eu peguei agora de junho, essas seriam as informações. E geralmente, né, antes da gente falar sobre essas questões de área, eu gostaria de pontuar, né, que para o algodão, 90% do algodão cultivado no Brasil, ele é pertencente à espécie Gossypium hirsutum, mas também existem outras espécies que são cultivadas, como o Gossypium barbadense, o Gossypium herbaceus e o Gossypium arboreum, né, e são plantas pertencentes à família Malvaceae. Quiaba é uma outra planta cultivada que pertence à família Malvaceae, então vocês vão encontrar algumas plantas ornamentais também, né, hibiscos, em que vocês vão ter uma confluência de ciclo, né, algumas plantas daninhas pertencentes à família Malvaceae, as cidas, né, que nós encontramos, em que elas vão ser hospedeiras em períodos de entre-safra, ou períodos em que o patógeno vai sobreviver nessas outras culturas. Então, eu sempre recomendo que, se vocês ou estão trabalhando com uma cultura, tenham um pensamento de entender quem são os parentescos, as outras espécies cultivadas ou não cultivadas, nativas ou não, né, porque isso vai ter uma relação de comportamento, de interação de alguns fitopatógenos. E esse algodão que é produzido, ele tem basicamente, ele é categorizado, ele é quantificado, né, pelo Conab, como o algodão de caroço e o algodão de pluma, que basicamente a diferença é que o algodão de caroço, ele é colhido, né, sem o beneficiamento, ele tem o grão, e a pluma com o beneficiamento, né, onde é retirado o caroço, retirada a semente, né. Esses dias eu estava dando uma aula para os alunos de introdução à agronomia e lá eu tinha visto colocado diferentes equipamentos. Ele estava falando sobre evolução dos sistemas de colheita, o quanto que foi a vantagem que isso provocou para
para várias atividades, não só para colheita, para o plantio, para as práticas, né, de aplicação de produtos fitossanitários. E aí eu me lembrei, agora com essa aula, eu me lembrei da imagem da máquina que colocava aquele rolo, né, no final, que a própria colhedeira, né, colheitadeira, ele separava o caroço no exato momento de colheita, né. Então, às vezes, alguns autores falam da questão do problema de você ter folhas misturadas junto com a pluma, com o linter, né, o que a gente chama erroneamente de fibra, né, que eu me lembro do meu professor de botânica que falou isso. A gente fala fibra do algodão, mas o correto é tricoma celulósico da testa da semente, né. Então, a testa da semente do algodão produz um tricoma que é longo e que a gente utiliza para a fabricação, né, para a indústria têxtil e para a nossa camiseta, a nossa roupa. Então, ele não é basicamente botanicamente falando, né, a fibra ela é um tecido de sustentação de caule de plantas, né. Mas, enfim, é só uma curiosidade. Então, voltando, né, à área do ano passado da safra 2020 para a safra 2021, houve uma redução de 328,8 mil hectares, né? A produção no Brasil, né, para o caroço, então aí vocês têm informações tanto para caroço e pluma, separados, o Conab apresentava, então ele produz mais caroço, no ano de 2020 ele produziu mais caroço, por essa questão de adição de atividade maior, né, com relação ao beneficiamento. Então, você teve 4.371.000,3 toneladas em 2020 colhidas, né, de algodão com caroço e com pluma, né, que seria o algodão beneficiado, 3.001.000 toneladas, isso no ano de 2020. Então, você tinha sempre uma produção maior para caroço sem esse custo, né, porque o beneficiamento ele envolve um custo maior para o agronegócio de algodão. E no ano de 2021 também, né, você teve a mesma tendência, né, de 3.413,8 toneladas, né, colhidas em 2021, e isso para algodão de caroço e algodão de pluma, 2.342.000 toneladas em 2021. E aí, se vocês repararem, do ano de 2020 para 2021, foi de 4.000 para 3.000, aqui de 3.000 para 2.000. Então, dessas duas safras, houve uma redução da produção de algodão. E colocando essas medidas, subtraindo esses valores, nós tivemos para caroço uma redução de 957,5 mil toneladas, e para pluma, né, uma redução de 659,6 nesses 2 anos que a gente está considerando. E agora falando, né, a gente sabe que os índices, né, de tecnologia, normalmente eles são indicados pelos valores de produtividade. E entre a safra 2020 e 2021, a produtividade, né, foi maior, né, em 2020, para caroço, né, com 2.625 quilos por hectare, e para pluma, de 1.802 quilos por hectare, né, que seria a questão do quilo, ele é maior por causa da questão da presença da semente, né, misturada com linter, misturada com a fibra de algodão, que a gente chama. E no ano de 2021, a gente teve também uma produtividade de 1.802 quilos por hectare para caroço e pluma de 1.713 quilos por hectare, isso no ano de 2021. Então, se a gente comparar, foi de 2.600 a produtividade para caroço no ano de 2020 para 1.802, reduziu em 2021. E a pluma foi de 1.802, pouca diferença, né, para 1.713 quilos por hectare em 2021, tá? Então, você teve aqui, para caroço, uma diferença de menos, né, 957 quilos por hectare, e eu acho que eu devo ter errado aqui, né, para pluma, né, caroço e pluma, eu devo ter errado esse cálculo aqui, né,
que deve ser 100 e pouco, aqui a olho vocês já estão vendo que é a diferença. Então, por que o professor está falando para vocês essas diferenças entre um ano e o outro? Então, a cultura do agronegócio de algodão, ele tem essa questão do armazenamento, né, do desenvolvimento de técnicas e ampliação desses produtores que, né, vão suportar tanto atender esse mercado interno como o mercado externo. Então, se você for fazer, né, uma avaliação dos vários anos, né, de 10 anos, com relação a essa produtividade, ele tem uma particularidade com relação a essas outras culturas, com relação a essas demandas que vocês vão encontrar para a produção de algodão. Então, em alguns momentos, vocês vão ter uma redução, né, como aconteceu esse ano de 2021, e outros momentos vocês vão ter um aumento. E você sabe que um grande regulador que nós temos durante essa evolução que a gente encontra dentro da agricultura é a capacidade de nós desenvolvermos técnicas, tanto do beneficiamento, né, quanto da questão de armazenamento para suprir e atender e ir em busca, tanto do mercado interno quanto do mercado externo, por um melhor preço para aquela cultura. Então, isso é um ponto que eu gostaria só salientar, e que isso pode ou não estar relacionado com questões de fitossanidade. Então, o algodão, né, no Brasil, ele é plantado, como eu tinha falado para vocês, em altas temperaturas, regiões com alta precipitação e baixa umidade relativa para a colheita, né, que é um elemento importante. Então, num exato momento, você vai ter períodos de seca em que isso vai favorecer a questão de umidade relativa na colheita. Para várias culturas, isso é quase como uma regra. E isso, essas regiões que eu falei para vocês no início, né, do Mato Grosso e da Bahia, regiões de cerrado, eles normalmente estão proporcionando para o algodão brasileiro uma elevada qualidade e produtividade da fibra, dando, e consequentemente, da mesma forma que é favorável para a cultura, né, nessas regiões também vão ter condições favoráveis para doenças. E um balizador disso, né, vocês vão ver, eu vou falar para vocês sobre a ramulose, a mancha de ramulária, né, a ramulose que é o coletótrico, a mancha de ramulária, que é a ramulária areola, né, vocês vão ter, são culturas famosas, né, são doenças famosas, porque por causa dessa relação, dessa grande quantidade de aplicações. Lembrando que as aplicações 5 a 12, né, esse número de aplicações, eles estão relacionados com a questão do monitoramento, o momento exato de aplicação. E, normalmente, esses 5 a 12 aplicações para as doenças do algodão, com fungicidas, elas estão associadas a cultivares suscetíveis, tá? Então, no mundo, geralmente se aponta como existindo mais ou menos 250 agentes causais de doenças do algodão, e no Brasil foram relatados até o momento, basicamente, 40 agentes, né, o CIA e o Albieri 2018 que falaram isso, tá? Então, o Brasil tem mais ou menos 40 agentes. Então, na verdade, aquilo que a gente chama como sendo não importante, eu vou listar para vocês alguns, eles podem, o que acontece com muitos commodities, com muitas culturas, aparecerem em alguns momentos alguns patógenos e eles passarem a ter expressão econômica e importância econômica. Então, isso está relacionado com a questão do sistema agrícola, com o processo de adaptação desses patógenos e como que a nossa vigilância, como que o nosso sistema agrícola, ele favorece ou desfavorece o surgimento, né, ou a emergência desses patógenos e a introdução desses patógenos dentro do campo. Então, a gente, como agrônomo, como técnico, quanto mais agrônomos existirem, né, são os médicos de planta, né, maior vai ser a compreensão e a explicitação, né, da importância, né, de realizar a segurança, né, a segurança fitossanitária das nossas culturas. Então, as doenças mais importantes, é claro que elas vão, né, aqui eu listei 7 doenças mais importantes do algodão, e elas vão depender da distribuição geográfica, da agressividade, a explicação da existência dessas 7 doenças, né, claro que esse cenário pode mudar, isso
estou gravando esse vídeo em 2021. Esse cenário pode mudar daqui a 10 anos, né? Talvez surja um novo problema, né? E o CIA, né, e o Albieri apontaram que o que destaca essas 7 doenças como sendo mais importantes do algodão é a distribuição geográfica, a agressividade que esses patógenos têm para a cultura do algodoeiro, o histórico de ocorrência, né, ano após ano, nessas áreas de cultivo, e a grande e imensa dificuldade de controle, porque o patógeno, às vezes, tem mecanismos de ataque muito vantajosos a ponto que o homem não consegue minimizar o seu impacto. E se a gente pudesse colocar a doença mais importante que nós temos no algodão, seria a mancha de ramulária, né, a ramulária, o agente causal ramulária auréola. Os nematóides, que eu vou falar para vocês 3, Melodógena incógnita, o Rhotinencos reniformes e o Pratinencolus brachiurus, que vocês já vão ouvir falar, já ouviram, né, os meninos da UFG já ouviram falar, né, lá na soja. Eu vou falar na semana que vem para os meninos da Amazonas. E o Rhotinencos, que geralmente está associado à cultura da banana, ele é muito importante, é um nematóide importante no rizoma, né? O mosaico das nervuras, que eu vou mostrar para vocês, a murcha de fusário é uma doença em feijão importante, uma doença importante em muitas espécies, é um patógeno de solo, em soja é importante, síndrome da morte súbita da soja é um fusário, são um complexo de espécies de fusário. O mofo branco, bastante conhecido, né, Sclerotina sclerotiarum. A ramulose, né, que é diferente, eu gostaria que vocês, o nome é muito parecido, os meus alunos sempre confundem. A mancha de ramulária é um fungo muito parecido com o oídio. Às vezes as pessoas chamam de oídio, de falso míldio, de míldio, vocês vão ver os nomes que são dados para essas doenças. Mas, na verdade, ele tem essa aparência de um pó branco típico, né, de oídio, que a gente conceitua, mas ele é um fungo cercosporoide, é como se fosse igual a cigatoca negra, cigatoca amarela da banana. É um tipo de cercóspora que afeta, é muito importante para a cultura do algodão. E a ramulose, né, vocês veem sempre em frutas tropicais, os meninos da Amazônia, né, tem muitas espécies que são tropicais e vocês encontram uma grande incidência de coletótrico. Nesse caso, é um coletótrico, né, com uma subespécie típica para a cultura do algodão. Então, ramulose, lembrei, antracnose. Então, ao invés de você chamar de antracnose, chamou-se de ramulose. Para algodão é isso. Tá? Então, a ramulose é um tipo de coletótrico, e a mancha de ramulária é um tipo de cercóspora, é uma micosfarela que provoca mancha foliar em algodão. E a mancha angular, aqui também causa muita confusão, porque vocês provavelmente já devem ter ouvido falar de uma mancha angular muito famosa, que é no feijão. Só que lá no feijão é uma pseudocercóspora griseal, e aqui em algodão é uma bactéria, é uma xanthomonas que a gente vai falar. Só para complicar a vida de vocês, né? Os alunos ficam com ódio, né? O autor desses nomes de doenças deveriam ter, né, seguir a mesma pontuação. Mas algumas coisas, elas são muito similares. Por exemplo, a pinta preta que tem no tomate, no algodão, é a mesma, o mesmo agente não, né? É o mesmo gênero, né? Porque no tomate é Alternaria lycopescis. E aqui, para a gente, é um outro... A espécie, acho que não foi identificada, é uma Alternaria sp. Né? A pinta preta é Alternaria em algodão e Stenfilho. Tá? Vamos trabalhar, então, cada um deles. Então, da mesma forma, eu chequei os táxons, tanto de vírus, bactérias, fungos e nematóides. Nesse banco de dados, eu recomendo que vocês utilizem esse banco toda vez que forem falar sobre uma determinada doença, sobre uma determinada planta, sobre qualquer agente. Então, na verdade, esse site, as publicações científicas em que eles depositam sequências genéticas, né, eles ficam presentes aqui, e aí ele diz o nome válido para esse indivíduo. Então, alguns organismos, eles ainda não tiveram depósitos de algumas sequências exclusivas, né? E essas sequências que permitem a identificação desses seres. E aí eu tenho um nome atualizado. Então, existe esse site que é baseado em sequências genéticas, e esse site, né, do Index Fungoro, que é baseado em características de descrição morfológica e morfométrica só de fungos, nesse caso aqui, né? O professor
trabalha mais com fungo, né? Eu sou especialista na parte de fungos, e então, né, esse é o site que eu mais utilizo quando eu quero encontrar descrições, quando eu quero encontrar as categorias taxonômicas dos fungos, quando eu quero encontrar as sinonímias dos fungos. Então, todas essas informações é um site também que eu recomendo, né, que vocês sabem utilizar, tá? Assim, falando sobre o site, eu deveria também ter colocado a história, né, o desfecho, né, a gente está falando sobre 15 aplicações de fungicidas, também saber qual é o portfólio para cada doença, quais são os produtos comerciais, quais são os ingredientes ativos, para que depois vocês, agrônomos, futuros agrônomos, façam as prescrições para as diferentes doenças, né? Se hoje eu falo que existem 23 fungicidas para controle da ramulose do algodão, provavelmente amanhã mude isso. Então, saber, ficar bastante familiarizado com isso, eu acho que a geração de vocês é muito fácil de capturar essas informações, de terem acesso a essa informação. Ao mesmo tempo que hoje vocês vivem num mundo com uma informação muito, muito próxima, ao mesmo tempo, às vezes, eu vejo muitas pessoas caindo em ciladas. Às vezes, os alunos, esses dias, uma aluna pegou e fez uma publicação de algo, e aí eu fui pesquisar no Google, e é o único local que falava sobre aquilo, né? Na verdade, era uma fake news, na minha avaliação, né? Uma fake news para meio que a empresa ganhar, né, vender mais algum tipo de produto. E aí eu fui buscar artigos, fui buscar em fontes mais confiáveis a respeito daquele assunto, e aí eu vi que caiu numa grande cilada. Às vezes as pessoas escrevem de uma maneira tão rebuscada que às vezes as pessoas caem. Então sempre é importante ter muita cautela e saber as fontes de informação, saber olhar tabelas, saber olhar esses números e discutir isso. Vamos falar sobre as doenças do vírus, né? Do vírus nós temos, eu marquei aqui para vocês, né, o CIA e o OBR, eles colocaram 4 doenças mais importantes, uma delas é o mosaico comum, o Abotilan mosaic virus. Ele é um begomovírus, né, e esse begomovírus é o gênero pertencente à família Geminiviridae, e ele é transmitido pela mosca branca. Às vezes algumas pessoas erroneamente falam que é um geminivírus, né, mas na verdade o begomovírus é um gênero pertencente à família, né? Às vezes as pessoas usam e fazem confusão da família, a família o gênero geminivírus não tem. Existem vários gêneros de vírus dentro da família Geminiviridae, que tem a característica da partícula do genoma bipartido, né? Geminado, né? Como a família está dizendo. Mosaico das nervuras, olha, o próprio nome está falando, vocês já podem imaginar qual é o sintoma, né? Então, vocês vão encontrar entre as nervuras secundárias e terciárias, vão demarcar o sintoma dessa doença. Então, o cotton, leaf roll quer dizer, leaf é folha, roll é enrolamento. Então, esse mosaico da nervura, além de provocar esse mosaico na folha, o nome já está falando que existe um outro sintoma, que é o enrolamento da folha, né? Do artvirus. E aí, ele é um vírus pertencente de gênero polerovírus, pertencente à família Solemoviridae, e é transmitido por pulgão. Então, é mosca branca, pulgão, que vocês vão ter que tomar cuidado com a população. Da mesma forma que vocês tomam cuidado com a população de nematóides como estratégia de manejo, eu vou ter que reduzir também, né, eu já falei para vocês o meu posicionamento sobre controle direto das viroses, né? A gente falou na semana passada do milho, para reduzir a doença, não vai reduzir, mas a questão de se você reduzir a população, você vai reduzir a probabilidade de ter agentes que vão ficar dissipando, dispersando o vírion, né, a partícula viral dentro da sua propriedade. E aí, quando fala desse terceiro grupo epidemiológico, né, dessas doenças virais, vocês devem pensar dentro da sua propriedade, circunvizinhas, né, as plantas que estão ao redor e as propriedades vizinhas, as populações, né, as plantas que existem nas habitações próximas ao talhão que você está cultivando. A terceira doença, olha que interessante, né? Quando fala mosaico tardio, o que vem na cabeça de vocês? Vocês já podem ter uma ideia a respeito do Tobacco Streak Virus.
Então, o nome do vírus está dizendo alguma coisa. O que vocês acham que é? Epidemiologicamente, você plantou algodão, esse mosaico tardio vai aparecer quando? A doença número 3. Chutem. Não tem certo e errado, não tem problema. Vai aparecer no início do cultivo? Provavelmente no final do ciclo. Lógica, né? Então é uma doença que a característica é, ele pode aparecer até no florescimento, mas no final do ciclo, ele é a característica dela. É um vírus, vocês vão ver, ó, Tobacco Street Virus, tem várias outras plantas que são cultivadas pelo homem, que também afeta o algodão. E vai ficar no final do ciclo, é a característica dessa doença. Então é um TSV, e aí nós temos um terceiro inseto vetor, né, o hilavírus. Então ele demorou muito para ser descoberto também, esse vírus. Pertencente, né, esse hilavírus pertencente à família Bromoviridae, e o inseto transmissor é um tríplice. E a quarta e última doença viral é o vermelhão, é o Cotton Anthocyanoses vírus. Então, o vermelhão também, se vocês forem para o algodão, vocês vão ver um sintoma de mosaico? Não, né? Então, vocês vão ver uma planta, quando você vê uma planta vermelha, você vai associar a questão do vermelhão com uma doença viral. Da mesma forma, lembra quando a gente falou semana passada do milho, que o vermelho do enfesamento vermelho, ele poderia ter dúvida com a questão nutricional, que era o fósforo. Aqui também tem uma pegadinha que pode acontecer em cima da cultura do algodão. Só que aqui, a deficiência do magnésio, ele pode estar associado também a esse vermelhão, a esse Cotton Anthocyanoses. Anthocyanose vem da antocianina, que é um pigmento que dá a coloração vermelha nas plantas. Já viram, no inverno, as plantas, às vezes, é um estresse, né? O frio é um estresse para algumas plantas, e elas ficam vermelhas. Nesse caso aqui, é um luteovírus, né, pertencente à família Luteoviridae, que é transmitido pelo pulgão, ele vai ficar com essa coloração vermelha. Então, o vermelho no algodão pode ser agora, diferente do milho, né? O vermelho pode ser por um vírus, como ele pode ser agora por magnésio, déficit de magnésio. Então, o que acontece? Às vezes fazem análise química da folha do algodão e vocês encontram de 20% a 30% de magnésio na planta, na folha. Então, às vezes, ele prejudica o metabolismo de absorção do magnésio, e aí isso associa também, né, como se fosse um efeito sinergístico, né, da deficiência de magnésio na folha, devido à presença, à atividade metabólica desse vírus na planta. Tá bom? Então, esse é o sintoma, o Abutilon mosaic virus. Eu não encontrei o sintoma em algodão, então eu peguei o Abutilon, que é uma planta ornamental, né, que é o Abutilon, o híbrido, né, quando eu tenho X, é o híbrido, o Abutilon híbrido. Então foi tirada por esse cara, e aqui tem um site, esse site é muito interessante, que tem várias imagens de sintomas de doenças, você coloca o nome lá e é um site americano, tá? E aí, se vocês acharem interessante, aqui tá, eu coloquei o QR Code para vocês, tá? É um Geminiviridae, né, é um begomovírus pertencente à família Geminiviridae e é transmitido pela mosca branca. Então, essa planta, ela é uma planta onde a partícula, um mosaico bem definido, aqui você não está vendo um sintoma típico, né, que a gente chama de, eu vou falar muito sobre isso, que é o carijó, né, aquele diferença do verde bem intenso, né, com as nervuras definidas. O sintoma carijó é meio que, vocês vão ver fungos, vocês vão ver compactação de solo, sintomas abióticos. É muito famoso o sintoma carijó lá em soja, mas aqui também. Tem muitas doenças em que vocês vão ver essa clorose internerval na cultura, tá bom? Então, essa é a primeira doença viral. A segunda, né, é o mosaico das nervuras, que causa enrolamento, né, boliosidade. Olha que interessante aqui, a produção de antocianina. Vocês vão ver muitas doenças em algodão com esse avermelhamento, esses diferentes padrões, halos ao redor de algumas lesões, e nesse caso aqui, né, essa questão do avermelhamento da nervura. Vocês sabem que às vezes essa questão da necrose, ou problemas em nervuras nas culturas, também a gente falou na semana passada,
né? A gente fala isso em soja, a gente fala isso em milho, também associa a questão do coletótrico, né? Aqui no caso seria a ramulose. Mas aqui é uma doença viral, e aí vocês vão ver essa questão desses padrões. O mosaico da nervura, o que aconteceu? Inicialmente, ele foi encontrado, ele também é chamado de doença azul. As lavouras no Brasil passaram a sofrer grandes danos, né, por esse mosaico das nervuras, e aí começaram a introduzir algumas cultivares com resistência ao mosaico azul. E aí o que aconteceu? Eles passaram a, né, ter um ano, né, de tranquilidade, e aí passou a ter o que a gente chama de mosaico das nervuras típico, que é a mesma coisa que a doença azul, e aí ele começou com a introdução de materiais resistentes, passou a existir, não é uma outra espécie, ainda é o mesmo, o cotton leaf roll do arthritis. E aí começou a surgir, e até hoje vocês têm esses dois padrões que a gente chama de mosaico das nervuras atípico. É uma estirpe onde sequenciou, né, as regiões genômicas, e eles viram que, né, ele era muito similar, né, tanto o vírus que causava o que a gente chama de doença azul, como o vírus, né, das nervuras atípica, ou, em outras palavras, mosaico das nervuras típico, que foi o primeiro que apareceu, primeira estirpe, e aqui o mosaico das nervuras chamado de atípico, né? Então ele tem esses dois componentes em que é uma estirpe em que tem um gene chamado proteína PO. Então, o que diferencia um vírus com o outro é uma proteína PO, mas ambos pertencem à mesma espécie, é o cotton leaf roll do arthritis, que foi encontrado para essas duas culturas. Entenderam isso? Então, primeiro apareceu o típico, né, o mosaico das nervuras típico, e aí você tem essas cultivares que são resistentes, né, com reações, né, de resistência ou suscetibilidade, né, dependendo da cultura, e depois ele surgiu com a introdução dos materiais resistentes ao mosaico típico, ele começou a aparecer o mosaico atípico. Basicamente, ele está relacionado com essa pressão de seleção, né, essa pressão, com a introdução de materiais resistentes, o vírus desencadeou alguma forma de tentar quebrar essa resistência e desenvolveu uma variabilidade. É isso, a explicação disso é a variabilidade. E formou o que a gente chama, né, de um mosaico atípico, é desse jeito, tá? E aí você tem materiais com diferentes comportamentos, e aí, para essa mesma doença, você tem essa estratégia, né, de ter materiais para ambas as estirpes, ambas as variantes para esse vírus que é transmitido pelo pulgão, tá? Aqui o mosaico tardio, que eu tinha falado no início para vocês, é o Tobacco Street Virus, né? Ele é um vírus, né, que foi descoberto em 1954, ele tem sintomas totalmente diferentes ao primeiro mosaico, chamado mosaico comum, né, do algodão. Ele ataca ponteiros, as nervuras secundárias, né, dessa doença são bastante evidentes, e ele pode ocorrer a morte do broto, queda de flores, e se tem a queda de flores, você vai ter um problema com relação à produtividade, tá? Ele tem uma diferença com relação ao mosaico da nervura, que a gente falou agora há pouco, é que ele apresenta uma coloração verde clara, né, ou verde amarelada, né? E com relação à diferença do mosaico tardio, desse terceiro mosaico, com o mosaico comum, que foi o número 1, né, a primeira virose do algodão, é a coloração amarelada, que ela é mais acentuada. Então, aqui vocês vão encontrar no mosaico tardio essa questão do sintoma carijó, que a gente chama, ele vai ficar mais acentuado nessa cultura, tá? Esse vírus é o mesmo vírus da necrose branca do fumo, tá? E aí, vocês têm como hospedeiros fumo, hortaliças, várias leguminosas, asteráceas, quenopodiáceas, ou seja, se você for pensar em reproduzir o inóculo, o Q0, né, o inóculo inicial, você for fazer em rotação de cultura, e se isso for um problema no seu talhão, né,
isso, você vai ter que pensar em cima dessas plantas que vão reproduzir esse vírus, tá? Aqui o mosaico tardio, né, uma foto de hibiscus, que seria uma planta hospedeira, e aqui uma fotografia, acho que foi um registro de ocorrência, né, desse Tobacco strepitalis, né, que é transmitido pelo TRIPS, e ele também passou por um período, né, que a identificação, então, quando foi descoberto, em 1975, não se sabia, não se conhecia o inseto vetor, não se tinha observado transmissão por sementes nesse material, e a transmissão mecânica depois de um certo tempo que foi descoberta em fumo. E aí, a partir desse momento, né, em 1976, um ano depois que se descobriu que TRIPS era o inseto vetor dessa virose, que é importante para a cultura do algodão. O vermelhão, como o próprio nome está falando, né, então é o Cotton antocianosis, né, produção de antocianina, é um luteovírus transmitido por pulgão. Ele foi a virose muito importante lá no passado. E aí o que aconteceu, né, o melhoramento conseguiu trazer, resgatar materiais com resistência ao vermelhão. E aí, na época que ele era importante, hoje ele não é considerado tão importante para a cultura do algodão, mas ele causava perdas de até 50% da produção. Então, hoje ele é considerado uma doença secundária, e normalmente vocês vão observar esses sintomas, que, né, como eu falei para vocês, a história do magnésio, a deficiência de magnésio para algodão também provoca arrochamento, e verifiquem nessa planta, né, o arrochamento internerval, né. Então, um padrão um pouquinho diferente dos mosaicos que a gente encontra nas outras espécies de plantas que ficam com disfunções de amarelo e verde, né? Aqui é o arrochamento na cultura, que é a palavra, a antocianina sendo produzida por essa cultura. Então, vocês vão encontrar geralmente esses sintomas em folhas inferiores, e chegando até a área média do algodão com um sintoma de vermelhão. E aí eles vão estar delimitados pela nervura. Então, esse aqui é bem o padrão do vermelhão do algodão, que seria esse cotton, que seria a quarta doença do algodão mais importante, tá? Aqui, né, o cotton leaf curl vírus seria uma outra virose, né, transmitido por mosca branca, acho que foi a primeira que a gente colocou. São algumas variações, então, se não me engano, são 20 espécies de vírus que atacam o algodão, e no Brasil nós temos 4 mais importantes, na verdade 3 mais importantes. O último, ele tem materiais que foram lançados que são resistentes, e ele, né, ficou como uma virose secundária. Então, essa listagem, né, de viroses, aqui outras viroses que eu coloquei como exemplo, que também afetam o algodão, né, são eminências, né, de problemas futuros na